E tá aberta a porteira da tomada de decisão, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E hoje a Mari não vai participar da gravação com a gente. Assim, ela não vai participar da gravação, mas a voz dela estará presente. Em breve a gente explica melhor isso, tá? E o motivo disso é porque é carnaval, a Mari gosta muito de carnaval, né? Até parece que ela é a pessoa dos bloquinhos. Até parece que ela vai em bloquinho. Só que ela é uma pessoa que gosta muito dos desfiles, né? Então ela é aquela pessoa que quando chega no final de semana do carnaval, né? Na época dos desfiles, ela vira as noites assistindo todos os desfiles de escola de samba, tá? Exato. E isso impede ela de participar da nossa gravação que acontece no começo da tarde. Porque, afinal de contas, ontem, que era sábado, a gente tá gravando no domingo, ela acordou, tipo, 3h30 da tarde, que já era depois do horário da gravação. Então, assim, a gente não vai contar com a Mari hoje aqui presencialmente, mas ela fez o dever de casa dela. Ela pré-gravou uns áudios, então ela estará presente, né, pela voz, com as opiniões dela. Então, é isso. Ela tá presente, mas tá não presente. ao vivo. Tá presente, exatamente. E hoje, Nai, o que a gente vai gravar hoje, hein? Dropa, topa. Eu amo. Sabe por quê? Eu participei de um Dropa Topa. E eu amo Dropa Topa. Eu adoro. Assim, não que a gente tenha participado de... Não, mentira. Nossa, eu e a Mari, a gente gravou 2 sem você. Exato! E é verdade. Tipo... essa é a nossa 4ª edição do Dropa Topa, Exato! Né? Que é um quadro que a gente adora, porque é um quadro que permite a gente conhecer histórias novas que são indicadas por vocês, né? Então, assim, Exato. O objetivo desse quadro é que a gente vá ler os primeiros 5 capítulos de um Webtoon que vocês indicaram e que a gente não conhece. Nenhuma de nós conhece nada sobre essa história, além do título que vocês passaram pra gente, obviamente, né? Exato. Então a ideia é que a gente lê esses 5 capítulos separadamente, chega aqui no episódio, discute sobre e no final a gente dá o veredito, quem que vai dropar essa leitura e quem que vai topar essa leitura, ok? Que é quem vai parar de ler e quem vai continuar lendo dali em diante, beleza? A única regra que a gente tem nesse quadro é que nenhuma de nós pode conhecer o Webtoon, porque a ideia é ele ser uma surpresa pra todo mundo. Então, assim... Exato. Essa é a única regra que a gente tem dele, porque fora isso, de verdade, a gente aceita qualquer tipo de indicação. Pode ser, tipo, o seu Webtoon preferido que a gente precisa conhecer, ou então uma história tão bizarra que você quer muito ver a gente rindo da cara da história ou detonando o plot, qualquer coisa assim. Pode ser qualquer coisa, tá? A gente qualquer aceita coisa. tudo. Tudo. A gente aceita tudo. Você pode trazer uma história que se destacou pra você pro bem ou pro mal. E a gente aceita. A gente simplesmente aceita de braço aberto e grava um episódio sobre ela, tá? Exato. Então, assim, é um quadro que a gente gosta bastante. Faz um tempinho que a gente não grava. Faz um tempinho que a Nai não grava, né? Sim! Então, o episódio de hoje tem tudo pra ser legal. Apesar da Mari não estar aqui, ela também leu 5 capítulos, pré-gravou os áudios dela. A gente vai dar play nos áudios dela aqui no episódio, tá? Eu tava pensando, a Mari gosta tanto do Dropa Topa que gravou antes só pra poder participar da gravação. Exatamente. Mesmo não participando da gravação. Mari, exatamente. Mari... É uma pessoa comprometida com o Dropa Topa. Existia a possibilidade dela vir participar da gravação, né? Uhum. Só que aí, como ela viu que no sábado ela se passou e acordou muito tarde, aí ela disse, gente, acho que não vou conseguir acordar, e ela já tinha lido o Webtoon. Então, assim, aí é complicado, né? Porque você já leu, você já tem opiniões, você já quer falar sobre, e você, tipo, não vai participar da gravação. Então, a gente acabou dando um jeito aqui com o uso da tecnologia. Obrigada, tecnologia, tá? Que permitiu a gente a fazer isso. Agradecemos. Agradecemos demais. Então, vamos lá. Antes da gente começar, tem aquele aviso bem importante que a gente sempre dá aqui no começo do episódio, pra não correr o risco de você pular ele, né? Pra não correr o risco de você não ser lembrado disso, tá? Então, assim, se você ainda não segue a gente, se você ainda não avaliou o nosso podcast e não ativou as notificações, faça isso, porque além de ajudar a gente, ainda te deixa ligado de tudo e te ajuda a não perder nenhuma novidade, né, Nai? É só benefício pra todo mundo, pra todos os lados. Pra todo mundo, exato. É esforço mínimo, benefício máximo, tá, gente? Então, por favor, façam isso, ajudem a gente. Vamos começar 2024 aí, né?
batendo metas que não existem e garantindo que a gente vai continuar produzindo conteúdo, né? Porque se vocês gostam, a gente tá fazendo. Esse é o princípio aqui do podcast, basicamente. Então vamos lá começar aqui mais uma edição do nosso Drop ou Topa, a 4ª edição do nosso podcast. Antes de começar, Anai, eu queria deixar aqui um agradecimento pra todo mundo que indicou histórias pra gente, tá? Sim. Porque, sério, é muito legal. Esse quadro, ele só faz sentido se vocês indicam, porque a gente precisa de uma história que a gente não conhece. Então não dá pra gente catar essa história, porque enquanto a gente tá catando a história, a gente tá lendo sinopse e avaliando ela, né? Então a ideia é a gente não ser comprometida com isso, não né? Não tem nada. Não ser enviesada de nenhuma forma. Então, assim, obrigada pra todo mundo que trouxe indicações. E aí eu queria explicar um pouquinho como é que funciona o processo, né? Tem gente que trouxe indicações que, infelizmente, não deu pra gente trazer no episódio, porque alguma de nós já conhecia. Nayana. Uhum. Né? Desculpa! Eu juro, esse quadro, ele tem um filtro, Nayana, porque assim, a Nay, ela em algum momento já esbarrou com a maioria dos webtoons que vocês podem imaginar. Então, assim... A primeira pergunta é sempre, Nayana, você conhece essa história? E aí, tipo, tem indicações que, tipo, eu não conheço, a Mari não conhece, mas a Nay conhece. A Nay já leu. Nayana já leu. Nayana já leu em algum momento, Nayana gosta, Nayana acompanha frequentemente, Nayana já tentou ler, sabe? É sempre alguma coisa assim. Então, gente, se a sua história não tá aqui, é por alguns motivos. Provavelmente porque a Nayana já leu, tá? Mas também... Mas se eu já li, significa que eu posso falar sobre. Tipo, se alguém quiser vir conversar do tipo, indiquei, mas vocês não falaram, vocês já viram o que vocês acham sobre, fala com a gente no Instagram. Exato. Que eu provavelmente vou estar lá. E assim, mesmo essas histórias que a Nayana já leu, eu tô guardando elas ainda no nosso banco de indicações, porque se um dia eu tiver que gravar só com a Mari, que nem a gente já fez outras vezes, aí a gente não conhece a história, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, o Drop ou Top acaba sendo um quadro legal de quando alguém não consegue participar da gravação. Então, é isso. A sua indicação, ela não tá no episódio de hoje, mas ela pode vir pro futuro, porque a gente guarda tudo no nosso banco de indicações, tá? Exato. Então, é isso. Como a gente reserva uma história só por episódio, a gente só pode falar de uma. E aí, a escolha, inclusive, pra história do episódio de hoje foi ótima, porque eu peguei o que a gente tinha de indicação, eu mandei no grupo e disse, gente, escolham um nome. É isso. Escolham um nome, né? Votação pública. Olha aí e escolhe alguma coisa. E a Nay e a Mari escolheram Like Mother, Like Daughter, ok? Adorei! O nome. Não tô dando opinião, tá? Gostei do nome. Eu escolhi pelo nome. Exato. Mas assim, elas olharam pra esse nome e falei, esse aqui me chamou a atenção, vamos fazer esse aqui. Beleza? Exato. E aí a gente foi com essa história, a gente leu os primeiros 5 capítulos. E essa indicação foi feita pela Bruna no nosso Insta. O arroba dela é Bruna Sketches. Uma querida, tá sempre participando com a gente, respondendo nossas enquetes, falando com a gente. Sim. Adoro. Maravilhosa. Também. E aí, a gente acabou optando aí por dar uma lida na indicação da Bruna, os primeiros 5 capítulos, e a gente vai falar hoje sobre Like Mother, Like Daughter, ok? Sim! Então, Nay, pra gente começar, a gente sempre começa o Drop ou Topa, a gente tem alguns tópicos já básicos de discussão, mas a gente fica livre também pra falar sobre o que a gente quiser, desde que tenha a ver com os 5 capítulos que a gente leu. Porque, detalhe, a gente lê os primeiros 5 capítulos e para. A gente é proibido de ler mais, tá? Por mais que você queira, você tem que esperar acabar a gravação pra continuar lendo. É regras. Exato. É pós a gravação que você vai poder ou dropar oficialmente ou continuar lendo, né? Exato. Então, assim, exatamente. A gente faz isso pra quê? Pra não correr o risco de a gente falar mais do que o necessário e porque a gente quer realmente trazer aqui a impressão dos 5 primeiros capítulos, que às vezes é o que a gente se permite dar de chance, né, pra já tirar conclusões se a gente gostou daquela história ou não, vai querer continuar lendo ou não, tá? Exato. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é geralmente falar sobre o que a gente entendeu da história até aqui, porque às vezes 5 capítulos não é o suficiente pra entender tudo, né? Geralmente não é. Mas é o suficiente pra gente entender alguma coisa, tá? E às vezes também pode ser o suficiente pra não entender nada, porque tem histórias que são muito complicadas, né? Exato. Tipo, Everything's Fine. Everything's Fine. Que 2 temporadas não é o suficiente pra entender. Mas assim, então a gente usa esse tópico pra falar, beleza, com base nos 5 capítulos que eu li, eu entendi isso aqui da história.
E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro dar play aqui nas percepções da Mari, pra vocês ouvirem aqui as percepções da Mari, e a gente vai comentar a partir dos comentários da Mari, beleza? Então vamos ver o que a Mari falou que ela entendeu sobre essa história até o momento. No primeiro momento, eu achei que ia ser uma coisa mais certeira, de tipo, porque ela começa falando, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e a gente vai vendo que ela era controladora, né, num grande nível. Aí depois eu achei que fosse ficar meio... Será que ela é? Será que ela não é? Porque a gente tá vendo a visão da menina. Aí agora eu tenho certeza que a mãe é uma assassina. E eu acho que eu vou me surpreender se ela não for a assassina, assim. Se realmente for, tipo, a filha que for manipuladora, porque a gente tá vendo a visão dela, né? Então, a filha que é manipuladora e tá manipulando todo mundo contra a mãe, e na verdade nada disso aconteceu. Tipo, ela que inventou a história pro amigo dela, ela que fez as coisas todas, tipo, a mãe é manipuladora, ela era manipuladora. E sei lá, ela que matou o próprio irmão. Mas eu acho que assim, até aqui o que tá claro é que, claramente, as duas são pessoas assim, né? E eu falo as duas pelo título mesmo, né? Que é tipo, como mãe, como filha, né? Like mother, like daughter. Então eu fico pensando, será que as duas são, né? O título me dando talvez essa pista de que as duas são manipuladoras. Ou se, né, pelo tudo que a gente viu até aqui, a parte de manipulação da filha vai entrar só no futuro pra fazer a vingança mesmo, que é isso, a mãe é uma pessoa horrível. E daí a filha aprendeu a ser uma pessoa horrível, mas só vai usar isso pra se vingar. Não sei. Muitas teorias, eu acho que apesar de a história não é que ela não te dá brecha, né? Mas ela tá falando, é isso, é A, B, C. Eu acho que ainda pode muita coisa acontecer do daqui pra frente. E eu acho que minha opinião é essa, gente. Muito obrigada. Mari compartilhou aqui com a gente as percepções dela, né? E até pra gente dar um contexto, assim, pelo menos... Bom, dá pra gente pegar da história que tem essa menina que tem uma família que, pela forma que ela mesma descreve, era muito boa até que as coisas começaram... Até que a família começou a se despedaçar, né? Ela começou a se quebrar, digamos assim, né? Uhum. O pai foi embora, né? O pai não tá mais junto com eles... E aí, depois, o irmão acabou morrendo também. Então, ficou só a menina e a mãe que tem tendências controladoras demais, né? Eu achei que o pai morreu também. Eu fiquei com essa sensação que o pai morreu também. Eu fiquei um pouco também, mas eles descrevem como o pai foi embora, sumiu, né? Tipo... Talvez pode ser um mistério, ele pode ter desaparecido, sabe? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Sim. Talvez sem provas. O corpo ainda não foi achado. Exato. O corpo ainda não foi achado, tá? Exato. Mas pelo menos até o momento parece que tá meio ambíguo. Eu acho que vai ser revelado mais pra frente. Mas a gente entende aí que é uma família que agora o pai não tá mais presente e o irmão não tá mais porque faleceu. E nesse caso tem corpo, né? Tem comprovação realmente de que ele morreu, né? Uhum. E aí a gente tem essa mãe controladora e a filha suspeita que a mãe é responsável direta pela morte do irmão, né? E aí ela começa a ter esse momento de super suspeitar da mãe e de querer se vingar, planejar uma vingança desde o começo. Eu acho que de uma maneira bem por cima. Bem por cima, né? É isso que dá pra gente entender da história nesse início. E aí as coisas que a Mari falou, né? Complementos. São ambiguidades que também peguei, a possibilidade da menina, daquilo ser coisa da cabeça da menina, né? Até porque Cara, sim. A representação visual da mãe é bem tendenciosa de como ela vê a mãe. Exatamente, eu concordo, porque o jeito que a mãe é feita e desenhada, como eu olho pra ela, sabe quando a sua perna dorme? E você fica com o pé todo formigando? Sim! A mãe parece que tá desenhada nessa sensação, assim, e só tem um olho e boca, assim, a mãe é muito estranha.
Sabe como é que eu descrevia isso quando eu era criança? Eu falava que geralmente era o meu pé que ficava dormente, né? Quando eu, tipo, sentava de perna cruzada e tal. Daí quando eu era criança eu falava que o meu pé tava cheio de açúcar. É a impressão que dá, que tá granulado, sabe? Ai, se fosse tão bom! Tipo, sabe como se tivesse areia, como se tivesse tudo granuladinho, assim? A mãe, a estética da mãe, acho que visualmente, ela é muito parecida com quando a TV tá com chuvisco, tá com estática, sabe? Ela é muito parecida com isso, meio acinzentada, assim, com uns pontinhos pretos, uns pontinhos meio roxo, meio cinza. E ninguém mais é desenhado dessa maneira, só a mãe, né? E pode continuar o que você tava falando, Nay. Eu só queria fazer o adendo do açúcar, porque é muito relevante pra narrativa do episódio. Não, mas o fato da mãe ser desenhada assim, eu concordo com o que a Mari disse. O fato da mãe ser desenhada assim deixa muito claro que o que a gente tá vendo é na perspectiva da menina. Exato. Não é alguém contando a história. É a menina contando essa história. É na perspectiva dela. Isso. E não é um narrador externo, assim. Eu acho isso muito, muito bom. E eu também concordo com a Mari, eu não sei se você concorda, mas eu tenho mais a perspectiva que no futuro ela vai ser igual à mãe. Isso. Do que ela também já é louca. Exatamente. Tipo, eu acho que no futuro ela vai ser igual à mãe. Essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que, na verdade, é mais um lance de, assim, ao se vingar, ela vai se tornar igual à mãe, entendeu? Exato. É nesse lugar. Exato. É tipo, pra combater a mãe, ela vai ser obrigada a agir como a mãe, né? Exato. A ser manipuladora, a ser calculista, a tramar planos. Assim, igual a mãe, segundo a própria descrição da menina. Porque a história, ela... Assim, tem momentos em que você vê cenas em que a menina não tá presente, né? Mas tem momentos de narração, blocos de narração... que são claramente descrições da personagem principal em primeira pessoa, da filha, né? A filha falando. Exato. Então, dá pra ver que é uma narrativa bem tendenciosa à visão dela, e a visão dela pode estar errada, né? Mas eu entendo também que é essa questão, assim, ela vai se tornar igual a mãe no momento que ela se vingar. Exato. Sabe? E aí parece até que encaixa certinho, vai vir aquele discurso de... A mãe tá pra morrer, ou a mãe, né, vai ser presa, alguma coisa assim, ela vai dizer, tá vendo? Eu sempre soube que você era como eu, sabe? Alguma coisa assim. Exato. É o tipo de coisa que vai fazer muito sentido. É aquela coisa de não querer ser como ela e querer vingar e tal, eu acabei me tornando igual a ela, sabe? Igual a ela. Exato. Me parece que vai caminhar pra esse caminho. Então isso foi o que a gente entendeu da história até agora, né? Foi. Teve mais alguma coisa, Nay, que você... captou aí que... Não, é que a sensação... Eu vou primeiro falar minha sensação enquanto eu lia. Eu falava, nossa, os psicanalistas vão amar ler essa história, assim, sabe? Tipo, complexo eterno no seu melhor. Mas eu fiquei tipo, uau! E eu achei que a história tem tendência, enquanto eu lia, a ficar muito mais intensa. Eu achei que a pessoa pegou leve no começo. Essa é a sensação que eu tive também até então. Que mais? Você teve alguma coisa? Dos amigos, do irmão? Não, eu concordo que ela tem tendência a ir muito mais... Vai aprofundar muito mais, né? É só uma superfície. Dá pra gente ver até na própria narração da protagonista, né? Como eu falei, ela vai narrando em primeira pessoa as coisas que vão acontecendo. E ela já dá pistas de que coisas pioraram dali pra frente, né? Ela... Então, principalmente quando ela faz aquela nova amiga... E a amiga Nossa, sim. começa a ser babaca com ela na narração deixa claro que a menina fez uma traição muito grande, que não parece ser só esses boatinhos que ela fez agora. Ela vai fazer coisa pior, parece. Então, sim, dá pra ver que a coisa vai... Ela vai sofrer muito ainda, basicamente, tá, gente? É isso que... tipo, resumindo... Criança com karma, né? A menina vai sofrer demais, basicamente, tá? Então, eu concordo com você, tem espaço pra aprofundar e pra ficar muito mais pesada essa história, até porque o traço, a trilha sonora, tudo, ele caminha pra isso, assim, né? Pra trazer isso, pra ressaltar isso, né? Agora que a gente falou um pouco sobre o que a gente entendeu da história até aqui, vamos ler a sinopse? Porque a gente não conhece a sinopse ainda, vamos. né? Eu não li a sinopse, eu não li. Pois é, então assim, eu tive que ler porque eu tive que traduzir pra trazer pra cá, mas... Eu só li depois que eu já tinha lido os 5 primeiros capítulos, né? Foi só pra realmente trazer aqui pro roteiro. Então, assim, eu vou ler a sinopse e aí vamos ver se o que a gente discutiu tá batendo, se tem alguma coisa que a gente não falou que tá englobada na sinopse, beleza? Vamos. Linda e inteligente, So Myung-gil
tem se esforçado incansavelmente para realizar a visão de sua mãe sobre a filha perfeita. No entanto, quando seu irmão mais novo, nada perfeito, é tragicamente encontrado afogado em um rio, dúvidas atormentam o coração de Soo-mi-yoon. Ela começa a suspeitar que a mãe deles possa ser responsável pelo ato indescritível. A partir de então, seu objetivo principal passa a ser escapar das garras da sua mãe, enquanto tudo que sua mãe deseja é que Soo-mi-yoon experimente a vida perfeita que ela mesma lhe foi negada. Será que Soo-mi-yoon algum dia realmente encontrará sua liberdade? Eu acho que assim, tudo que a gente falou tá aqui na sinopse, né? Sim. E a gente falou até mais coisa que não tá aqui na sinopse, né? A gente falou do pai, a gente falou dessa amiga da onça, né? E a gente falou sobre outras coisas que não estão aqui. A gente falou por cima do irmão. Mas uma coisa que a sinopse fala que a gente não falou, que é porque eu acho que não é desculpa e não é nem relevante, que é o que a mãe projeta nela, manda ela fazer as coisas do tipo, ai, verdade. Vou tocar piano porque eu nunca consegui tocar piano. Vai dançar balé porque eu nunca dancei balé. E, tipo, eu não acho que é uma desculpa, opinião pessoal, então eu não achei relevante isso pro plot. Então, só eu mãe acho louca, que foi só amor. pra trazer um pouco de contexto, mas a gente sabe que o que mais existe é pai que projeta seus sonhos e suas frustrações nos filhos, né? Quer se realizar por meio da vida do filho, né? Então, assim, não justifica, mas é mais comum do que deveria ser, que a gente né? imagina. É muito comum, assim. Claro que nessa história tá sendo exagerado, nem tudo vai ser num nível tão intenso e absurdo, assim. Mas, tipo, sabe que pra mim é uma grande representação disso? Sabe criancinha de, sei lá, 5 anos que a mãe coloca em concurso de beleza? Tipo... sim. A menina quer ser Miss Mirim, coisa assim. E, tipo, cara, a criança é literalmente uma criança que só quer brincar e... Tinha um programa, eu acho que era no Discovery Home and Health. Isso é a cara do Discovery Home and Health. Eu não lembro do canal, mas eu lembro do programa. E ele ficava acompanhando esse dia de Miss das crianças. Exato. Tipo, Pequena Miss Sunshine. Só que no Pequena Miss Sunshine ela realmente quer, né? E ela é mais velha também. Mas nesse caso, era tipo criancinhas mesmo. E aí, tipo, a criancinha com os cabelos gigantes, que parece peruca, aplique, né? Super cacheado e... Sabe? Um negócio que... E aí mostrava nos bastidores, às vezes, a criança só querendo brincar e a mãe super, não, mas o concurso de beleza, pra você ser Miss e tal. Era mais o sonho da mãe do que da própria criança, sabe? Da criança, então, assim, exato. Isso se manifesta de diversas formas, mas aqui a gente tá falando de uma história, né? Que a gente tem uma mãe que é suspeita de ser maníaca, assassina, coisa assim. Então a coisa vai sempre ser mais intensa do que é na vida real, né? Exato. Mas é aquilo, né? Vida imita arte, arte imita a vida, é isso. Então, assim, não é justificável, mas eu acho que vem como um contexto de, tipo... Ela é realmente obcecada na filha e ela realmente deposita muita expectativa na filha, porque ela quer se realizar por meio da filha, sabe? Exato. E aí, qualquer coisa... Como a filha, ela é mais boazinha e faz o que a mãe manda, a mãe gosta dela e... trata ela melhor do que as outras pessoas que discordam, né? Dá pra ver que, no começo, as brigas que a mãe tinha com o pai era justamente em relação à criação do outro filho. Foi o que eu senti. Em relação ao menino. Que é colocado na sinopse como imperfeito, né? Não, imperfeito entre aspas, né? É uma criança normal. Que é isso que eu falei, é colocado na sinopse como imperfeito, né? Não tô dizendo que o menino é imperfeito, mas a sinopse descreve ele assim... Porque é a visão da mãe, né? Da mãe e a filha absorve também, né? Exato. Porque ele fazia tudo o oposto que a mãe falava. Então, assim, as brigas que aconteciam com o pai era porque ela falava, pô, mas ele tá fazendo isso errado. E o pai era, não, deixa o menino, né? Deixa o menino, né? É uma criança, deixa ele fazer as coisas. Então, a briga com o pai era em relação a isso. E, obviamente, a briga dela com o filho mais novo era justamente porque ele... não obedecia o que pra ela era o padrão que um filho dela tinha que ter, né? E se comportar. Exato. E ela parecia que tava naquele estágio já de desistir, de tipo, eu nem tento mais com você. Você não tem jeito, sabe? Exato. É a impressão que me passava. Fiquei com essa impressão também. Que se a filha discordasse de alguma coisa, ela ia tentar falar e convencer. Agora o filho... Não é nem também só tentar falar e convencer, que ela desistiu da criança, tipo, no geral, assim. Parecia que ela não cuidava dele at all, assim. Não dava nem 2 centavos de atenção.
Uhum. Não era só tentar obedecer, mas era tipo, você não é mais o meu filho. E é muito chocante isso. E assim, legal pontuar que não é o caso de, tipo, um filho que ela criou a vida inteira e cansou. É tipo, ele era uma criança mais novo que a outra filha dela, que ela ainda tava, né? Uns 8 anos. Cuidando ativamente. Então, tipo, ela desistiu muito rápido, digamos assim, quando ele ainda Exato. pré-adolescente, sabe? Exato. Não, tinham 6, 7 anos. Não tinha mais que isso, não. Acho que podia ter um pouquinho mais, porque o traço do Webtoon, ele deixa todo mundo muito difícil, jovem. Né? Então, acho que ele... É verdade. Eu acho que 7, 6 anos ele não tinha, porque ele era muito eloquente pra um menino de 6 anos, sabe? Pode ser uns 8 ou 9. Era nessa idade, eu tá? acho Menos que 10. É isso, sim. Menos que 10. É isso, 10 no máximo. Eu diria que 10 ainda pode ser possível. Exato. Mas assim, Exato. muito novinho, sabe? No geral, eu acho que a sinopse foi uma sinopse ok. Mas poderia ter entregado mais, eu acho. Poderia ter... Eu acho que eu poderia ter me entregue suspense. Porque não me entregou suspense. Isso. É porque já me entregou que a menina suspeita que é a mãe. Eu acho que poderia ter falado que o menino... Que, sei lá, as desavenças da mãe começaram a desaparecer. Tipo, o pai foi embora, o filho Exato. morreu e tal. Sem entregar, tipo, ela suspeita que a mãe tá por trás desses atos, sabe? Exato. Então, como entregar isso sem usar essas palavras, sabe? Eu acho que poderia ter trabalhado um pouco melhor isso, mas tá longe de ser uma sinopse ruim. Já vimos piores, com certeza, nesse podcast, não é mesmo? Sempre. A gente nunca pode duvidar da capacidade do pessoal de entregar péssimas sinopses pra gente, tá? Nai, pra gente passar pra outro tópico, esse aqui, antes da gente ouvir a opinião da Mari, eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu quero ouvir a sua, depois eu falo a minha. Tá? E aí depois a gente vai ouvir o da Mari pra ver se difere muito as coisas, né? Vamos ver aqui. Deixar o áudio da Mari mais como uma surpresa. Mas eu queria te perguntar qual foi ou quais foram os aspectos mais marcantes da leitura pra você. Quando você pensa nessa história, o que vem na sua cabeça primeiro? Putz, a mãe. A mãe. O desenho, o estilo da mãe, assim. Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo é normal. Só que a mãe, além dela ter aquela estilizada que a gente já comentou, do chuvisco de TV sem sinal, a mãe também faz muita careta. E ninguém mais faz careta igual a mãe. Sim. Ninguém mais. E Sim. É o aspecto que eu acho mais marcante. Quando eu li, eu pensei, eu vou avisar o Meidinha disso? Não vou. Vou deixar ela se assustar. Não vai, óbvio que não. Eu pensei, vou avisar a Meidias que no último quadro do segundo capítulo é tenso. Não vou. Eu falei, não vou. Mas talvez eu devesse. E eu fui ler à noite, né? Porque eu sou uma idiota. Porque eu não aprendo. Até parece que eu não sei, né? Ai, meu Deus do céu. Mas pra mim é isso. E um pouco que eu fiquei um pouco marcada é que eu não sei. Eu vou fugir um pouco do assunto, Maids. Mas eu não sei se você, quando eu tô lendo pro Drop ou Topa, eu presto atenção em aspectos técnicos. Se eu tivesse lendo só pra eu fazer um review ou alguma coisa, eu não teria prestado atenção. E eu prestei atenção nesse enquanto eu tava lendo. E teve momentos que eu fiquei... não sei se eu já tô dando minha opinião. Mas isso porque eu falei, eu vou falar disso porque isso me atrapalhou. Eu fiquei na dúvida se ela estava falando ou se ela estava pensando. Porque não tinha balão... Não tinha balão em volta. Sim. E ela tava falando com um amigo dela nesse momento. Então isso foi uma coisa que eu também fiquei um pouco incomodada. Que eu falei, isso nessa leitura talvez eu tenha que prestar mais um pouco de atenção. E a mãe, nossa assim, de longe a mãe... E um pouco, eu sei que eu só li 5 capítulos, mas do pacing, porque 5 capítulos e aconteceu muita coisa. Tipo, tem muita história. Né? A gente já foi inserida a uma nova vilã, assim, entre aspas, né? Exato. Ela já cresceu, sabe? Já teve até Sim. coisa temporal no meio do caminho. Passou 10 anos, não era isso? Exato. 8, não sei se passou 10 anos. Acho que não foi 10, mas passou alguns anos já. Ela começou, ela foi pro colegial, assim, né? Talvez 10 anos eu esteja confundindo com outras histórias que eu li nesse meio tempo, mas passou um bom tempo. Exato. Desse rolê, assim, fato. E você? Pra mim também, eu acho que, assim, o aspecto mais marcante é o traço da mãe, não tem como. A mãe é retratada como uma figura que não é desse mundo.
né? Exato. Como ela é ruim demais pra ser humana, então todas as outras pessoas são representadas de um jeito e a mãe é representada de outra maneira, sabe? Uhum. Então tem isso, acho que esse é de longe, assim, esteticamente o aspecto mais marcante. Quando eu for pensar nessa história, é a mãe chuviscada, entendeu? É isso. Exato. A mãe chuvisco. Exato. Mas tem outros aspectos também que me marcaram, assim como você falou, assim, positivamente e negativamente também quando eu tava lendo. Técnicos. Teve detalhezinhos, mas é que nem você falou. Eu me identifico muito com o que você falou. Quando a gente tá lendo pro Dropoutopa, especificamente, os primeiros 5 capítulos, a gente analisa no detalhe, porque como é um episódio inteiro que a gente vai basear em 5 capítulos só, a gente tem que extrair o máximo desses 5 capítulos. Então a gente presta atenção em tudo, né? Exato. Eu não sei se você reparou, Nai, mas tinha uma parte em que tinham alguns escritos. Tem a tipografia. Não vou falar necessariamente da tipografia desse caso, tá? Mas eu preciso citar ela pra eu explicar isso. Tá. A tipografia, ela é aquela tipografia clássica de quadrinho, tal, letrinha preta e tal. Sim. E geralmente o que a galera faz é adicionar um contorno branco bem grosso. Ai, sim! Pra justamente a sobreposição não dar problema de leitura, né? Eu também tive esse problema. E teve uns momentos em que aquela tipografia, ela não tinha esse contorno e ela saía do box. Então, tipo, a linha do escrito começava a se mesclar com o contorno do quadrado ou do balão. E eu começava a ficar incomodada, porque, tipo assim, eu ainda conseguia ler, mas eu claramente tinha que fazer um esforço. Eu fiquei, galera, bota um contorno nessa ou uma caixa branca. Não foi uma vez só, tipo, que esqueceu, não foi um errinho. Se repetiu umas 3, 4 vezes. Deu ler uma frase que tava toda intercalada com outras linhas do desenho. Então isso me incomodou um pouco, mas obviamente não é nenhuma coisa absurda. E talvez seja uma percepção muito minha, mas me marcou também que o primeiro capítulo ele já começou com o uso bem marcante de música, né? Os outros 4 não tiveram trilha sonora, mas o primeiro tinha. E dava pra ver que ela era bem importante pra dar o tom da história, assim, né? Sim. E apesar de eu ter gostado do uso da música no começo, eu não gostei depois. Eu acho que a música não foi a melhor pra ter sido escolhida. Porque eu acho que ela não sentia que era necessária. Eu acho que, assim, música é legal. Só que eu acho que aquela música não ficou legal, porque ela começa bem, só que ela é uma música que ela vai ficando mais intensa, sabe? Ela vai ficando mais intensa, ela vai ficando mais dramática, ela vai ficando... O suspense da música vai aumentando, mas o suspense da história não vai aumentando. Então eu tava lendo uma parada que ainda tava muito introdutória, com uma parada muito de tensão. Exato. Então eu achei que a música, apesar de ter começado bem, eu não achei ela uma boa aplicação. Tipo, ela começou a me incomodar, porque a música tava tão intensa que eu tava tendo dificuldade de prestar atenção no primeiro capítulo. E eu até fiquei, tomara que não tenha música nos próximos capítulos. Porque, tipo assim, se não fosse um Dropoutopa, nesse exato momento eu teria baixado o volume do meu celular, ignorado a música e lido. Mas é um Dropoutopa. Eu preciso levar isso em consideração também na minha leitura. Exato. Então, eu não vou ignorar um aspecto que quem escreveu colocou como algo que ele queria que tivesse naquela história, entendeu? Mas eu tava bem incomodada com a música no primeiro capítulo nesse sentido, apesar de no comecinho eu achar que ela tava dando um tom legal. Depois eu acho que deu uma desandada. É tipo, você escolheu uma música que tem uma parte muito boa, mas o resto não é tão bom pra sua história, sabe? Exato. Eu acho que precisava ter escolhido outra coisa pra funcionar melhor. Concordo. Mas, então assim, eu acho que esses são aspectos marcantes da minha experiência de leitura, mas eu não diria que são do Webtoon no geral, porque eu acho que muita gente pode não ter essa mesma percepção que eu nessas duas coisas. Mas o da Mãe Chuvisco, eu acho que vai ser universal, todo mundo vai lembrar disso. Vamos ouvir agora então o que a Mari pontuou como aspecto mais marcante da leitura dela? Vamos. Acho que o que me marcou muito lendo essa história foi definitivamente como a mãe é representada, né? A gente tem a arte ali que é um rosto quase sem rosto. Eu achei, assim, genial, porque é como se ela não pudesse dar o rosto da mãe, ela não estivesse enxergando essa mãe, não quisesse... Eu não consigo
sabe? Tipo, como se fosse pra ser uma pessoa sem rosto, mas ela tem que ter um rosto, porque ela tem expressões e tal. E é de uma maneira mais tenebrosa, né? Tipo, ela fica com aquele rosto todo riscado, então é tipo, a imagem que a filha tem, né, dessa mãe, e é um pouco tenebroso. Eu acho que isso foi o que mais marcou enquanto eu tava lendo. E também eu gostei muito da narração que a gente tem, que é clara, quando a pessoa tem aquela voz do personagem, né, que seria essa narração, né, que a gente tá ouvindo a voz da cabeça do personagem falando com a gente. E assim, fica claro quando troca de personagem, mas eu achei isso daí muito, muito marcante da história, né, como a mãe é desenhada, a arte da mãe em si, e também essa narração e como ela funcionou super bem pra contar essa história pra gente aqui nos primeiros 5 capítulos. Acho que bateu bastante com o que a gente falou, né? Tem bastante relação. Acho que é meio unânime. Acho que é meio unânime, assim. A mãe. A gente cobriu bem esses pontos. De novo, acho que qualquer pessoa que lê essa história vai ser marcado por essa representação visual da mãe. Assim, é bem marcante mesmo. Isso é bem legal. Concordo. Nai, vamos abrir espaço agora pra gente falar sobre outras coisas? Vamos. A Mari gravou um áudio adicional pra gente, galera, que é um áudio de 11 minutos falando outras percepções dela sobre a história, que eu só não vou botar aqui porque pode ficar muito cansativo, né? 11 minutos direto. Mas eu ouvi e anotei todas as coisas que ela falou, todas as principais, pra eu trazer aqui pra gente discutir, tá? Nai, vamos falar dessa amiga dela um pouco? Porque eu acho que... vamos. Eu não sei qual foi a sua impressão sobre isso, mas eu vou te falar que eu fiquei surpresa da gente ter uma outra desavença, uma outra vilã, né? Tão cedo, né? Porque assim, a história é uma grande história de vingança contra a mãe. A gente ainda não sabe muito sobre a mãe, ainda tem muita coisa pra ser revelada. E logo ali, sei lá, no capítulo 3, talvez... A gente já é apresentado a uma nova pessoa que vai ser um ponto de conflito na história, sabe? Exato. É outra pessoa que vai dificultar a vida da nossa protagonista. O que você achou dessa amiga? E da inserção dela na história? Eu vou confessar que eu entendo... Não, vamos começar assim. Eu entendo a justificativa da amiga, as ações da amiga. Eu entendo ela na história. Eu só não gosto dela estar na história nesse momento. Eu entendo que a mãe é má, mas eu queria mais da mãe. Eu queria mais, sabe? Tipo... Sim. Eu não sei explicar direito, assim, porque a sensação que eu tenho é que você disse, foi muito cedo. No 4º capítulo a gente já tem... E a sensação que eu tenho, eu vou ser muito sincera, é que eu não cliquei a fundo, mas eu vi os thumbnails. E nos thumbnails parece que essa arco da amiga vai ser um pouco longo, assim. Eu acho que vai mais uns... No thumbnail, a amiga continua aparecendo no thumbnail. E eu fiquei tipo, não vai resolver rápido. Dá pra ver que não vai ser rápido. E é uma história que eu acho que talvez não envolva a mãe. Talvez não envolva a mãe. Então... O arco dela? No arco da amiga. Tipo, sabe? Talvez molde ela para ser parecida com a mãe. Mas ainda assim, eu acho que foi muito cedo. Eu queria um pouco mais, eu vou ser muito sincera, do suspense e da investigação dela em relação à morte do irmão, especialmente com esse amigo de infância. Sim. Eu queria um pouco mais de como ficou a dinâmica da casa, além da relação às notas e tudo mais. Eu entendo a pausa, porque dá pra gente perceber assim, que a protagonista chegou à conclusão de que eu não tenho como prosseguir com essa vingança agora. Eu sou uma criança. Exato. Eu dependo da minha mãe. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser colocada em risco. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho... eu não sei muito sobre a vida agora pra saber como é que eu conduzo isso de uma maneira, sabe? Eu não tenho estabilidade emocional pra lidar com incriminar minha mãe e aí o que vai acontecer comigo depois. Então, eu entendo a pausa na vingança da mãe nesse aspecto. Exato, entendo também. Porque ela é uma criança e a gente vai ter que esperar vários anos. Então, nesse meio do caminho, ela vai lidar com outras coisas nesse meio tempo. Mas me parece que toda essa coisa poderia ter durado um pouco mais. Tipo, digamos assim, ele poderia ter sido mais detalhado nessa questão, sabe? Só 5 capítulos já rolar tudo isso,
me parece muita coisa. Eu não necessariamente acho ruim, tá? Mas eu quero saber se a história vai sempre manter esse ritmo tão acelerado de acontecer tanta coisa, sabe? Porque eu achei que eu fosse ficar mais tempo. Eu achei que esse arco da mãe, da polícia, até ela desistir, fosse o suficiente pra durar mais do que 5 capítulos apenas. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu também acho. Antes da gente abrir outros tópicos, sabe? Eu também acho. Eu concordo. Eu tenho um lance com esse rolê da amiga, que aí talvez, assim, venha de um incômodo depois de ler vários webtoons de vingança, porque eu realmente gosto, e outras histórias, assim, desse tipo. Uma coisa que tá me pegando um pouco, mas eu acho que é muito cedo pra eu tirar alguma conclusão. Com certeza não é o suficiente pra eu pontuar isso. Mas, tipo, eu tô sentindo uma rivalidade feminina muito forte. Ai, sim. E uma... Digamos assim, todo mundo que é bom na história de principal é homem, né? Tipo, o pai, ela tinha uma excelente relação com o pai. O irmão era uma pessoa muito boa, ela tinha uma excelente relação com o irmão. Esse melhor amigo, pelo menos até o momento, ele também tá sendo representado como uma pessoa muito boa, entendeu? Uhum. E aí você tem a mãe, né? A figura da mãe. Que se fosse só a mãe, beleza. Mas aí a gente vê uma melhor amiga que vai ser mais uma melhor amiga invejosa, que vai puxar o tapete dela. Então, eu admito pra você que, até o momento, todas as figuras ruins e vilanescas serem femininas e todas as figuras que não têm isso serem masculinas me incomoda um pouquinho. Concordo. Cansa um pouco a beleza. Não na perspectiva, tipo assim, da história, mas é porque é repetitivo pra mim, isso. Tipo, é sempre a amiga invejosa que tá com inveja da sua popularidade, sabe? É sempre isso. É sempre a mulher que quer roubar teu macho, sabe? É sempre essas coisinhas. Então, sim. Me parece um pouco uma repetição. Eu fico, tipo, pensando, pô, será que ela não vai ter nenhuma figura feminina confiável perto dela? Porque... que dê apoio. Quando a amiga surgiu, eu achei que ela ia ser uma amiga mesmo, sabe? Eu achei que ela ia ser mais uma pessoa pra ajudar ela. E quando eu vi aquela figura, aquela parte que ela conta que o irmão dela faleceu, porque elas estão andando na rua, né? E ela diz, finalmente estão arrumando isso aqui, porque um menino, alguns anos atrás, ele morreu nesse lago e eles interditaram e nunca arrumaram. Então, finalmente, agora eles estão, né, consertando esse negócio aqui, pra galera não cair e tal. Ela vai lá e fala, a menina já era amiga dela tinha um tempinho, né? Aí ela vai lá e expõe a vulnerabilidade dela. Ela fala, o menino que faleceu aqui, na verdade, é meu irmão e tal. Uhum. E aí, nessa parte, a menina escuta e tal, e logo depois ela dá uma olhada pra trás, super vilanesca, assim, né? De tipo, dá uma quebrada da quarta parede. Porque ela fica, descobrir uma fragilidade sua, descobrir um ponto fraco seu, você não é perfeita, como todo mundo diz que você é. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco decepcionada, porque, putz, eu não queria que ela... Eu vou ser muito sincera. Mais uma vez, fosse ter mais algum problema com uma personagem feminina que vai, de novo, fuder com a vida dela, sabe? Eu vou ser muito sincera. Eu achei que a amiga, até esse momento que você descreveu, o papel da amiga ia ser assim, aquela amiga que ela é muito amiga e a mãe não quer que seja amiga, então ela vai proteger a amiga. Isso! Eu achei que ia ser isso, assim, sabe? Tipo, eu sou amiga de você, mas minha mãe não gosta de você, então a gente tem que fazer coisas e eu tenho que tomar cuidado com a minha relação com você e tudo mais. Não, tipo, mais uma pessoa filha da puta na vida dela. Eu achei que ia ser assim, sabe? Tipo, aquela amiga que vai te ajudar a fazer o que você quer, e aí por isso vai virar uma desavença da sua mãe, porque a sua mãe, ela quer que você fique presa a você. Mas aí tem até uma suspeita, porque até parece que a mãe, ela aprova essa amizade, porque tem uma cena dela no carro observando as duas juntas e ela tá feliz com aquilo. Então eu fico me perguntando por quê? Será que ela deu um background check na menina? E viu que a menina é podre? Sabe? Por que ela tá feliz com aquilo, entendeu? Entendi. Por que ela tá gostando? Será que é porque agora ela tem mais uma pessoa querida que eu posso tirar dela, né? Então. Ou será que é um lugar de tipo, ok, você não é uma... Vou conseguir moldar mais a minha filha. Vou conseguir fazer minha filha aprender uma lição. Sabe o que eu fico pensando? Se essa menina não vai acabar sendo uma escadinha do tipo...
a primeira vez que ela for perder a noção das coisas... É a sensação que eu tive. A primeira vez que ela for se descontrolar e agir como a mãe vai ser com essa menina, entendeu? É, E não com a uma mãe. coisa que ajuda ela a ser igual à mãe no futuro. É a sensação que eu tive também. Isso, será que é por isso que a mãe, sabe, ficou feliz? A única outra vez que ela liberou ela de fazer o que ela queria foi no dia que eles saíram pra brincar que o filho morreu, ele caiu no lago. Exato. Né? Exato. Ou seja, a primeira vez que ela liberou foi um dia atípico que, teoricamente, tá? Com base no que a gente tá vendo da história e da narração da menina, parece que foi planejado por ela. Então, ela fez algo que beneficiaria ela, o que ela queria fazer, né? Colocar o plano dela em prática. Exato. Mas agora, ela tá, tipo... A menina leva pessoas... Um grupo na casa dela. Ela sai pra comer com a menina, né? Tipo, ela chega mais tarde do curso. Uma pessoa que, tipo assim, tem padrões muito altos de estudar, de fazer um monte de atividade extra-classe e de ser perfeita. Então, eu realmente quero entender qual é a motivação pra mãe estar tão de boa com isso acontecendo. Eu tenho essa dúvida, assim. Exato. A Mari falou algumas coisas sobre a amiga, então eu puxei esse tópico também pra gente poder trazer alguns comentários dela em relação a isso, tá? Mas ela comentou que ela gostou bastante do desenvolvimento dessa amizade, que na visão dela começou como uma amizade que não tinha interesse, mas depois foi migrando para uma amizade com interesse, né? Uhum. Então, assim, ela acredita que a evolução dessa relação foi bem legal e que a protagonista, nos relatos, ela prepara a gente para uma facada muito maior que vai vir pela frente, mas que a gente ainda não sabe qual é, né? Então, ela dá indícios de que ela ainda vai ser bem cuzona com ela. Por isso eu acho que o arco dela ser longo é justificado desde o começo, porque já dá pra entender que ela vai fazer bastante merda. E a gente sabe que as piores melhores amigas, elas podem ter um arco muito longo. A gente tem aí Marry My Husband, Exato. em que a pior melhor amiga, até o final, tá infernizando a vida da protagonista, né? Nos 58 capítulos da história principal. Então, assim... Piores melhores amigas podem perturbar você por muito tempo ainda, né? Deixa eu ver, acho que ela falou mais coisas sobre isso também. Uma coisa que a Mari colocou é que ela quer saber se a traição da amiga vai envolver a mãe da protagonista, né? Então, será exato. que ela vai se meter nesse meio? O que ela vai fazer, né? Então, essa é uma coisa que a Mari ficou pensando também se poderia acontecer. Eu queria dar um contraponto numa coisa que a Mari falou, que ela infelizmente não tá aqui pra rebater. Então, Mariana, sinto muito, você não vai poder rebater. A gente conversa depois. Ao vivo, exatamente. Mas eu já discordo, eu acho que essa amizade nasceu desde o começo com interesse. Eu concordo. A menina não é trouxa. Eu não acho que foi uma amizade que começou natural. Elas não começaram amigas. Só que eu acho que o interesse, ele foi mudando, né? Eu acho que, inicialmente, essa menina queria ser amiga dela porque ela era uma pessoa muito querida. Então, é aquele lance de, tipo, eu sou popular, então eu só ando com gente popular também, sabe? Uhum. Porque é isso, é pra manter a minha reputação e tudo mais. Então, eu entendo que essa amizade, sim, começou com interesse desse lugar. Não era o mesmo nível de interesse que a gente viu depois. Né? Não era o interesse de acabar com ela, mas era o interesse de se beneficiar por estar perto dela, entendeu? Eu acredito. Não, e eu acho que fica bem claro isso, principalmente porque a gente sabe que vai dar ruim no futuro, mas no aspecto, tipo, o fundo dessa casa é bonito, essa bolsa é bonita, esse interesse, assim, esse tipo de interesse também. E começou já bem claro, porque a menina tirava 10, e ela foi falar com a menina porque a menina era o primeiro lugar da escola, em todos os verdade, semestres, tem esse lance. É verdade, tem isso. A menina realmente começou, essa amizade começou porque, você é muito boa, vai lá pra academia. E a gente sabe que lá, culturalmente deles, né, a pessoa que é muito boa, muito inteligente, ela é muito admirada, né? O pessoal olha muito pra pessoa e tipo, nossa, você é incrível. Tipo, a menina ela era ranking 1 no colégio, sabe? Em tudo. Então, de novo, não era um interesse de, eu quero... Porque agora, essa amiga, ela migrou pra um lance de, não, eu quero mostrar que ela é incrível, né?
mas eu quero mostrar que eu sou melhor que ela. Inicialmente me parecia, Exato. ela era incrível, vou ficar perto dela, porque daí eu vou ser mais legal se eu andar com gente do meu nível pra cima, entendeu? Uhum. Só que agora ela tá num lugar de tipo, essa pessoa é tão incrível, então eu quero expor as vulnerabilidades dela pros outros perceberem que eu sou mais incrível ainda, se eu sou amiga dela mesmo assim. Exato. Porque eu sou legal, eu ajudo ela. Olha só, ela passou por uma tragédia, ela tem problema em casa e mesmo assim eu sou amiga dela. Olha como eu sou legal, sabe? Então migrou, mas é isso. Eu acho que desde o começo tem esse interesse. Você pontuou muito bem esse rolê das notas, que a aproximação começou porque ela tava se destacando muito em relação a isso também. Porque antes ela era só uma colega conhecida, né? Tipo, não era nada demais. É uma menina da sala. Exato. Ela também não fazia amizades, né? A principal. Sim. Ela não dava desse trabalho. Eu queria trazer aqui um outro ponto que a Mari comentou, que eu achei esse muito legal. Eu não tinha pensado por esse lado, né? E, putz, me deixa curiosa. Ela disse que ela tá um pouco assim com o melhor amigo, porque ele toma um chá de sumiço, principalmente depois que a protagonista se aproxima dessa amiga, que na verdade não é amiga. Tá. Né? E aí a gente não sabe, talvez ele tenha se afastado na narrativa justamente porque agora ela tem um grupo de amigas meninas, né, pra sair e tal. A gente não sabe se o fato dele não ter aparecido mais é simplesmente porque eles pararam de se ver tanto, ou porque realmente o menino deu uma desaparecida, né? Então, a Mari colocou aqui um ponto legal. Que ela chegou a se questionar se a mãe não subornava o menino pra conseguir informações. Putz, acho que porque às vezes parecia que a mãe tinha uma escuta na casa, né? Então ela até citou que na cena que ela tá falando no telefone com o melhor amigo sobre a suspeita de que tinha alguma coisa no suco que a mãe tinha feito, a Mari tava toda desesperada, tipo, menina, pelo amor de Deus, não fala isso na sua casa, fala isso no colégio, fala isso em algum outro lugar depois. Exato. Né? Tipo, o cobertorzinho não vai ser o suficiente. O cobertor, Nayana, não ajuda em nada. Nunca fez nada. Nunca fez nada, exatamente. Então, todo assim, mundo sabe disso. Esse ponto dela eu achei interessante. Você acha que o melhor amigo pode ser uma escuta da mãe? Ai, eu quero ser muito ingênua e falar que não, que foi um afastamento natural, porque eu acho que ela tá numa escola exclusivamente feminina, só de meninas, então ela não tem muito contato com o irmão. Porque eu acho que eu quero que ela tenha um ponto de luz. E eu vou ser muito sincera. Ela tem que ter, né? E eu vou ser muito sincera, eu tenho a sensação que esse personagem masculino, esse menino, esse amigo, vai ser muito... Sabe aquele webtoon que você leu de vingança da atriz famosa, que a outra começa... E no final você não sabe se ela termina com um cara ou não, que eu esqueci o nome? Sim. Que você adora. Eu tenho a sensação que ele vai ser tipo esse cara. Não vai ser alguém muito presente, mas ele tá sempre ajudando. Essa é a sensação. Olha, se ele for que nem esse cara, ele automaticamente tem expectativas altas aí, viu? Porque ele vai ter que sujar essa mãozinha, viu? Vai ter que sujar essa mãozinha pra ser que nem aquele outro cara que eu acho sensacional. Que ele mergulha na vingança e ele diz, me sujarei, né, no óleo da vingança junto com você. Ele vai ter que comprar essa briga, tá ligado? Vai ter que comprar. Mas eu realmente quero que... vai ser muito triste se ela só tivesse cercada de gente ruim 100%. Eu realmente... Assim, se o ponto de luz não for ele, ela vai ter que ter alguém. Pelo amor de Deus, sabe? Não tem como. Não dá. Então... Exato. Mas eu não acho tão estranho ele não ser esse ponto de escuta, porque, de novo, né, a menina, ela tava falando a parada dentro de casa. Eu super entendi que, tipo, ela que foi trouxa de ficar no telefone falando sobre uma parada super delicada da mãe dela, que mora no mesmo teto sobre ela. E a mãe poderia estar na porta ouvindo tudo que a filha tava falando, porque, menina, esse tipo de assunto, tipo assim, manda mensagem de texto, querida, sabe? Me ajuda a te ajudar. Por que tem que ser uma ligação? Né? Manda eu sei que carta. Você tá nervosa. Trabalha com código. Espera o dia seguinte. Eu sei que você tá nervosa, mas espera o dia seguinte pela sua própria segurança, sabe? Então, assim, eu achei legal isso que a Mari trouxe. É uma teoria. Pode acontecer. Sim. Mas eu espero que não. Eu espero que não. É verdade. Exato. Eu tô no mesmo voto. Espero que não. Seja um ponto de luz. E a última coisa que a Mari trouxe aqui, que a gente já não falou, né? Até agora, foi essa questão de que ela tá bem curiosa pra saber como é que vai se desenvolver essa questão de mãe e filha serem parecidas, assim como o próprio título indica. Que é essa questão, né? Em que momento elas vão ficar muito parecidas? A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas a Mari reiterou aqui também
nos pontos que... Nos outros pontos que ela queria trazer, né? Eu acho que é isso. Eu também tô curiosa pra ver... Eu vou ser muito sincera. Não tô curiosa pra ver como vai desenvolver esse arco da amiga. Achei... Mas eu tô curiosa pra ver como vai desenvolver. Eu quero quero um flash forward, assim. Eu quero ver ela adulta. Eu quero ver ela grande logo, sabe? Com pronta poder, pra né? É isso que eu quero. Exato. Você acha que ela vai seguir uma carreira que vai ajudar ela a se vingar da mãe? Tipo, tu acha que ela vai... Tipo, sei lá... Nas notas dela... Porque até então, a única coisa que ela quer é ir morar fora, né? É estudar fora. Mas eu acho que ela não vai mais, né? Porque... Não, as notas continuam boas. Mas como é que ela vai se vingar estando fora? Tipo... Não, pelo que eu entendi, o objetivo dela era conseguir sair de dentro dessa órbita da mãe, estudando fora pra conseguir começar a fazer a vingança. Pra conseguir entender e pesquisar e investigar. Foi essa a sensação que eu tive. Eu achei que a vingança ia acontecer num horizonte menor, entendeu? Eu achei que fosse o suficiente pra ela se forma, vai pra faculdade, mas ela vai arrumar emprego, ela vai ser aquela pessoa que vai trabalhar meio período pra conseguir sustentar e sair de casa, entendeu? Entendi, não. Ou, tipo, ir morar no dormitório, alguma coisa assim. E isso, na verdade, as duas coisas são possibilidades. Vai só depender de qual é o horizonte dessa vingança, né? O quão frio ela quer comer esse prato, né? Exato. Tipo, vai depender de muita coisa. Eu acho que se for no lance que você falou, eu não acho que ela iria estudar fora, porque eu acho que mesmo ela querendo fazer a vingança depois, ela ainda vai precisar estar perto pra coletar provas, observar a mãe, coisa assim. Isso também. Mas eu acho que, de repente, ela pode acabar escolhendo uma profissão que ajude ela nisso. Tipo, sei lá, se ela vai querer ser uma advogada, entendeu? Sei lá, se ela vai querer... Seria bom. Escolher alguma carreira que possa ajudar ela a enquadrar a mãe, entendeu? Tudo vai depender do horizonte da vingança. O quão adulta ela quer estar quando ela for se vingar, né? Mas isso também é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado se ela ia querer uma vingança por meios legais. Tipo, a mãe terminando presa. Ou uma vingança, assim, tipo, a mãe terminando morta. Eu não tinha pensado nesse aspecto. E isso eu acho que implica muito o caminho pra onde ela vai também, né? Profissão que ela vai escolher e tudo mais. Porque eu acho que, dentro de mim, eu achei que ela queria a mãe morta. Não a mãe presa. Mas pensa a mãe em prisão perpétua. Porque se ela assassinou o próprio filho, uma criança, é uma justificativa pra falar que essa pessoa, tipo, se nem o próprio filho, ela... tem uma parada que a gente precisa falar. A gente não falou ainda. O quê? Lembra quando ela fala que ela sentiu um cheiro familiar saindo da boca do irmão? Pera que eu confundi de história, assim. Cheiro misterioso. Tem um cheiro misterioso. Não, mas lembra que assim, ela resgatou o menino da água. E ela foi fazer o boca a boca no irmão e ela sentiu o cheiro e o menino não cuspiu água também. Isso, ela, tipo, teve a sensação de que ele já... A suspeita dela de que a mãe tinha feito alguma coisa, porque... Ela foi fazer o CPR lá, né? O respiração boca a boca, o reanimar ele. Porém, ele não cuspia água. Tipo, ou seja, parecia que ele já tinha morrido antes de cair na água. Que aquilo foi só uma... E como era muito frio, só pra explicar, né? Era muito inverno, o lago quase congelando. Então, de fato, assim, ele cair naquela água, tranquilo dele morrer naquela situação, entendeu? Hipotermia, coisa assim, né? Só pra dizer que não é um simples afogamento, né? Tinha toda essa questão climática que também fazia com que cair na água e ficar lá por muito tempo fosse realmente fatal. Exato. Mas tem esse lance que daí ela sente... O irmão tomava muito suco de maçã, né? Alguma coisa assim. E ela sentiu um cheiro conhecido ali que não era de suco de maçã. Então, algo que implica que poderia ter colocado alguma coisa naquele suco, né? Só que aí tem aquela coisa, por que esse cheiro não é desconhecido pra ela? E aí eu pensei no pai. Não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso! Aonde que ela pode ter sentido esse cheiro antes? Se a gente tá falando de um veneno, alguma coisa assim. Pode ter alguma coisa a ver com o pai, né? Então, eu acho... a gente não comentou esse detalhe antes, eu não queria deixar de falar, porque quando eu li, me deu o clique na hora, eu pensei, putz, preciso lembrar disso pra falar no episódio. Então, é isso. Talvez, assim, o pai
eles nunca tenham descoberto da morte do pai, mas a mãe podia já estar trabalhando com, Já tá. entendeu? Pequenas doses, né? Poderia ser alguma coisa. envenenamento. Exato. Nice. Não tinha pensado nisso, eu realmente não E tinha aí pensado depois, nisso. sei lá, ela desovou o corpo e seu pai saiu pra comprar cigarros e nunca mais voltou. Né? Pode ser alguma coisa assim. Nai, vamos pro nosso momento Dropa ou Topa? Vamos. Então vamos lá, Nai. Eu quero saber de você, se você dropa ou se você topa Like Mother, Like Daughter. Eu vou ser muito sincera. Seja. Eu vou ser muito sincera. Eu sei que isso não é uma categoria, mas tende mais a dropar, mas pra mim ele entra na categoria em atos. Tá. Eu queria que tivesse muito, muito, muito mais capítulos pra eu ler, porque só tem 18 atualmente, né? Uhum. E eu leria se tivesse mais, mas eu não vou ler porque tem pouco, então a tendência é eu esquecer. Então é um dropa. No final das contas é um drop. E você? Tá bom. Eu vou topar. Uau, esse é o tipo de conteúdo. Não, mas é que assim, ó, Nai, essa é uma coisa importante da gente pontuar aqui. E pra quem tá ouvindo, o Drop ou Topa não é um casamento, não é uma parada que é Exato. pra vida. É tipo assim, Exato. a gente se compromete a ler mais um capítulo, pelo menos, ou a gente não vai ler mais nada. Porque assim, Ai, tem. é isso. É porque assim, se eu ler até o 18 e eu não gostar, aí é tipo assim, eu tô indo muito pro futuro, eu não sei, entendeu? Como é que vai ser. A questão é, eu quero ler mais do que só esses 5? É essa coisa, porque eu não posso me comprometer com mais do que eu já li, entendeu? Então eu não posso prever nada. Entendi. Então, a minha questão é, eu topo porque eu quero ler mais capítulos, e aí quando eu chegar nesse 18, eu provavelmente vou colocar pra É um outro acumular. momento de decisão. Tipo, eu vou deixar pra acumular. E aí eu vou voltar ou não, dependendo de como for a história até o 18. Mas eu quero saber o que acontece além do 5, então por isso eu falo top. Tá, então a minha resposta também é top, porque eu também quero continuar sabendo. Eu entendi os seus pontos, estabeleço, e o meu é topo. Boa. É isso. Vamos ouvir então o que a Mari tem a dizer? Se ela vai dropar ou topar? Vamos, eu tô curiosa. Eu topei esse webtoon ali na abertura. Ali no primeiro capítulo. Ali com a musiquinha, com ela apresentando a família. Foi ali. Eu topei super. E tô doida pra ler. Eu tô muito curiosa pra saber como se desenrola todas as coisas. Espero não ficar decepcionada. Por favor, não me decepcione. Eu preciso ver uma boa história. Eu estou confiante que essa vai ser uma boa história. E eu vou topar, assim, hard, nível hard. Tô topando nível hard. De se for um pouquinho abaixo de bom, eu vou ficar muito decepcionada. Se o negócio for mediano, eu acho que eu vou ficar decepcionada. Esse é o nível que eu tô topando essa história. Caralho, hein? Eu gosto que assim... Nossa, a Mariana tá entregue. Não. O nível de expectativa que a Mari colocou nessa história é similar ao nível de expectativa que a mãe colocou na filha, tá ligado? Exato. É tipo, se for menos do que excelente, eu vou ficar decepcionada. É o tipo de coisa que uma mãe falaria. Tipo, eu vou ficar decepcionada. Menos de com 10, isso. tá errado. Pois é, e eu achei que a Mari fosse topar, porque eu pensei, esse tipo de leitura aqui é a cara da Mariana, ela vai gostar. Uhum. Só que eu não achei que ela fosse topar tanto. Então, assim, as nossas dúvidas de tipo, vou topar, mas não sei se depois vou continuar. A Mari pegou dúvidas, jogou pela janela e falou, seguinte, você só não vai me ter 100% da minha dedicação se você fizer merda, tá ligado? Porque, assim, eu já tô aqui 100% entregue pra essa história. Então... tivemos aí um triple Unânime. topa, né? É, unânime. Bingo. Tchac, tchac, tchac. Bingo. Todo mundo topou. Ótima indicação aí. Vamos ver como é que vai continuar. Exato. Se a gente continuar gostando, a gente traz aí pra fazer review, né? E aí, como você falou, Nai, que tem uma questão psicológica bem legal. Fiquei pensando, Aline, no episódio de review sobre uma história desse tipo, hein? Eu pior que eu acho, né? Tipo de conteúdo da Aline, mas eu posso perguntar a opinião dela, eu posso contar a história e perguntar a opinião dela, e seria top. Ela não precisa ler, ela pode só trazer a opinião profissional dela. Exato. Sobre o quão errado é isso, entendeu? Gosto. Ela gostaria. Eu acho Boa. válido, hein?
Válido. Muito bom. Vamos refletir, vamos ver como é que essa história vai continuar entregando pra gente aí. Tá nas suas mãos, viu, Like Mother, Like Daughter? Tá com você, viu? Tudo depende de você agora. Temos expectativas, tal qual a mãe. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! Nossos perfis nas redes sociais estão na descrição do episódio, como sempre, você pode ir ali pra acompanhar a gente nas redes sociais, conversar com a gente, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa. Seja bem-vindo. Assim como também o perfil do podcast, que é o @falar de Webtoon, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, tá? A gente tá no Twitter, no YouTube, no Instagram, no TikTok, a gente tá por aí, beleza? A gente tem até site. Nosso site também Nossa, a gente tem tudo. tá na descrição. Você pode acompanhar ele lá na descrição desse episódio também. E o que também tá na descrição do episódio, Nayana? O que também está? O que também tá é a nossa comunidade do Discord. A nossa amada, a nossa queridinha comunidade do Discord. A gente tá sempre no Discord. Ela é super movimentada? Não, mas a gente adora. E pra entrar na comunidade é só ir no link da descrição. E vai lá, comenta com a gente tem um fórum, você pode falar o que você quiser, você pode dar indicação, mesmo sendo fora do Drop ou Topa, que a gente vai, eu no caso, se eu já li, vou comentar, e se eu não li, eu vou ler. É isso. Por favor, entre no Discord. Tava pensando, a gente pode criar um tópico no fórum pro Drop ou Topa, né, pra galera ir lá Exato. participar, né, dar suas opiniões e falar também se vai dropar ou topar a leitura, né. Aí seria quem legal. Ai, já imaginou. Cara, a nossa comunidade do Discord tem muitas possibilidades, você não vai querer ficar de fora, que nem a Nay falou, não é como se tivesse coisa lá o tempo todo, mas quando tem, o dia que você quiser falar, é bom já estar lá pra isso, entendeu? Exato. E a gente compartilha umas novidades lá, umas coisas em primeira mão, a gente sempre compartilha o tema do episódio antes lá, então se você é uma pessoa curiosa, quer saber, antes de chegar quarta-feira, qual vai ser o tema do episódio, você vai saber com 100% de certeza na comunidade do Discord, beleza? A gente usualmente sabe o tema antes, então vai estar lá. Exato. A gente, usualmente sempre, né? Sempre de quarta-feira a gente sabe o tema. Eu quero contar com isso. Pra não ter estresse. Eu quero contar que a gente não simplesmente chega na quarta-feira e grava qualquer coisa Exato. e upa lá, né? Exato. Senão, meu Deus, a edição vai à loucura. Drama. Nay, repete aquele recadinho que é importante, é especial. Não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, onde quer que você ouça, em qualquer lugar. A gente tá no YouTube, igual a May já disse, a gente tá em muitos lugares do universo. Assim, a gente tá disponível em umas 10 plataformas diferentes. Exato. Plataformas, assim, pra você ouvir seu podcast, que são plataformas que você pode seguir. E você pode, pelo menos, talvez avaliar, ativar a notificação também. Avaliar não são todas, mas, cara, todas que você utilizar e que a gente estiver presente, dá uma força, dando um follow, né? Ativando a notificação, porque ajuda a gente, de verdade, tá? Ajuda a gente a ser encontrado por outras pessoas, por meio do engajamento de vocês, né? No programa. Exatamente. E como o episódio de hoje é um Drop ou Topa, as enquetes do Spotify terão relação com o Drop ou Topa. Então fica aqui o desafio pra você também. Vai lá ler os primeiros 5 capítulos de Like Mother, Like Daughter e vem votar aqui na enquete do Spotify se você vai dropar ou topar essa leitura daqui em diante. Não precisa se comprometer pra vida, tá, gente? Mas quero ler mais do que só 5 capítulos? Exato. Sim ou não? Responda na enquete e compartilha na pergunta aberta também outras percepções, teorias, expectativas que você tem em relação a essa história. A gente tá bem curioso pra saber o que você tem a dizer sobre ela também, tá bom? Sim! E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, tchau, obrigada! Bye, bye! Ai, gente, eu tô muito cansada. Parece que eu pulei carnaval real. Tipo, parece que eu fui pro bloquinho pular carnaval e eu só fiquei em casa assistindo desfile de escola de samba. E parece que eu fui ao mesmo nível. Mas hoje tem mais. Bora lá, entendeu? Não acabou.